Olá, mais uma vez aqui na TV Olos para Momentos da Meditação. Hoje vou trazer uma situação que acho fundamental nos meus processos e nos processos que eu conduzo. Percebo isso muito claramente. Dar voz à meditação, permitir se sentir vulnerável. É como reverberar dentro, a voz ecoando dentro, tirando dos lugares, aqueles lugares estagnados, tá? Gosto das meditações ativas do Osho, principalmente por isso. Ela vai nas profundezas do ser, buscar força e energia para ressignificar a alma. Gritar, movimentar, chorar, gargalhar é expulsar o que está dentro, contido, retido, às vezes por anos. A ação e o som acabam sendo libertadores do que por várias vezes aprendemos silenciar. Ouvir seus sons internos, trazer para o exterior por várias vezes, me ensina a dizer não. A raiva pode ser expurgada. O contrariado pode ser revelado. A cartaz provoca o não silêncio, não mente, porque a energia vem das entranhas, lá de baixo. Não passa pelo julgamento, simplesmente sai. Quando conduzo as meditações ativas, incentivo os sons. Nas sessões de renascimento também, no último encontro de respiração circular, foi assim. Respirando, 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 produzindo energia, muita energia. Vejo os interagentes se contorcendo, represando o que deve ser solto. Faça a proposta de deixar vir o som, seja qual ele for, mas deixar o corpo se expressar. Às vezes a cartaz acontece, horas em choro, horas em riso, horas em grunhidos, horas em sussurro, mas percebo que a tensão se desfaz, não a energia, mas a tensão, traz uma energia mais fluida, mais forte e intensa. Os recursos internos para que essa energia circule mais solta pelo corpo, daqueles agentes que então foram silenciados por convenções, na grande maioria. Quando acontecem os relatos, aparecem histórias de abuso, de violência infantil. Pais violentos, alcoólatras, gritos, tensões silenciadas e a criança assustada, impotente, reféns da violência doméstica. Não aprendemos a manifestar nossos medos, nossos choros da infância. Temos que ser forte, não provocar. Engole o choro. Quem nunca ouviu isso? O choro significa para muitos que perdeu, revelou sua vulnerabilidade. Então tá fora. Duas coisas importantes que ensinam os meus interagentes em terapia. Aprender a dizer não e colocar limites. 2, mostrar-se vulnerável e pedir ajuda. Só de ter buscado a terapia, de estar buscando aquele lugar, já significa estou atrás de ajuda, estou atrás de melhorar. Por trás do medo de dizer não, tem o medo de desagradar, de não ser amado, de não ser aceito, medo do abandono e rejeição. Se amando, respeitando, aceitando tal como você é renascedor para a criança ferida. Fomos educados para agradar, ser bonzinhos e nos sacrificar pelo outro. Aí vale principalmente para nós mulheres. Muitas vezes, ao dizer sim para o outro, estou dizendo um não enorme para mim, com a possibilidade de gerar uma vida cheia de frustrações, raivas e até me adoecer. Para você é fácil falar, não quero, não gosto, não vou, não estou disponível, não me trata dessa maneira? Às vezes não. Já o medo de pedir ajuda e de se mostrar vulnerável para o outro vem a programação de que você tem que ser forte, guerreiro, de aguentar cargas emocionais bem pesadas. Qual o preço que pagamos por isso? Cansaço, estresse, tristeza, uma vida sem prazer, com solidão, amargura? Troque o medo de colocar limites pela tranquilidade de ser verdadeira, autêntica e com o outro. Se você disser não para alguém que goste de você, ele não vai te rejeitar. Pelo contrário, vai te entender. E só assim podemos construir relações verdadeiras.
Troque o medo de pedir ajuda pela experiência de se mostrar fragilizado, vulnerável, pedir colo, diminuir suas defesas, desculpa, e abrir o seu coração. Viver na liberdade liberta-te da paz. É isso que a gente tem que buscar, né? Essa paz. Eu estava falando que na última sessão de encontro de renascimento, que aí é renascimento em grupo, não é individual, porque no individual a gente trabalha muitas outras questões, mas em grupo as pessoas têm esse medo de se expor, né? Então, na última, foi uma energia muito densa que foi gerada no salão. Normalmente, quando eu conduzo esses encontros, eu sinto um calor enorme quando as pessoas começam a respirar. Eu não respiro junto, eu estou ali assistindo, eu estou ali conduzindo, eu estou ali para cada uma daquelas pessoas que estão ali. Então, eu não posso respirar junto e entrar nos meus processos. Eu tenho que estar atenta, eu tenho que estar para o outro naquele momento. É a proposta. Sou a terapeuta, não tem jeito, né? Mas aí a gente vai vendo as pessoas represando essa energia, né? Existe o congelamento muscular, existe o contorcer muscular que a própria respiração provoca, né? Que é diferente quando você vê a pessoa respirando em sofrimento. Quando ela respira em sofrimento, a gente sabe que tem som precisando de sair ali. Tem situações que estão precisando vir à tona. E a pessoa está com medo de ser julgada, está com medo de manifestar. Está ali sentindo sozinho aquela criança que foi ferida lá atrás, que tem que ficar quietinha, que tem que obedecer, que não pode chorar, que não pode gritar, que tem que se aquietar, porque a repressão vem, né? Então a gente percebe isso, e quando a gente dá essa autonomia para esse interagente, quando a gente chega perto e mostra que ele está seguro, que ele pode se expressar, alguns aceitam, outros ainda não. Outros ainda precisam de um processo maior para chegar nesse ponto, né? Mas o que aceitam, a gente vê que a respiração ela fica mais solta, ela continua acontecendo, ele não para de respirar porque ele se permitiu. Alguns param, alguns vão um choro, vão tudo, e aí perde esse puxar de energia. Mas é válido, porque a gente precisa de também dar voz para o nosso corpo, deixar ele expressar a sua inteireza, a emoção que você está vivendo ali. Porque se você não aprende isso num processo terapêutico que você está fazendo, você vai aprender isso quando? Você vai aprender só a silenciar. Você vai aprender só a sofrer calado, sofrer sozinho. E a gente precisa de pedir ajuda. O outro é o nosso professor, a gente já falou isso em outros episódios. O outro nos ensina a deixar, a soltar nossas presas, nossas couraças, as nossas armas de luta, de embate, né? Ele vai nos mostrar que a gente pode ser generoso com a gente. Muitas das vezes, quando eu vejo as pessoas respirando com violência a si mesmo, eu chego e peço para eles serem mais amorosos com eles mesmos, eles se permitirem acessar a emoção que está vindo, não ocupar o papel social, não ficar na mente, mas é voltar para o corpo, é escutar o corpo dele e deixar ele se expressar. E aí acontecem os gritos, aí acontecem os choros, homens, mulheres, não importam, né? O choro é uma expressão que veio de dentro, ele não passou por aqui, ele passou pela alma, ele passou
pela energia que está sendo mexida e precisando de criar espaços, e tem um lugar ali retido, endurecido, que não permite isso. E os relatos normalmente vêm situações abusivas, né? Essa sociedade patriarcal que a gente vive, ela é muito repressora. E às vezes você é silenciado no momento em que você precisa se expressar. É preciso da gente reconhecer que alguma coisa causou raiva. E essa raiva precisa sair. Ela não pode ser contida. É lógico que a violência tem que ser contida, deve ser contida. Mas a raiva não. Você ir para o embate com o outro, bater no outro, alguma coisa, isso é violência. Que às vezes uma raiva é contida durante muito tempo, explode, e às vezes você reage nessa violência. Puxar uma arma, né, numa briga de trânsito. Olha que incoerência isso. É estar muito doente, é estar muito reprimido e usar a violência para silenciar o outro, porque eu não consigo dialogar, eu não consigo dar espaço, porque eu desaprendi a ouvir, porque eu não escuto o meu corpo. Como é que eu vou ouvir o corpo do outro? Como é que eu vou ouvir o outro, estar disponível para o outro, se eu não consigo nem me ouvir? Se eu só sei reprimir isso que está aqui dentro. E quando eu faço isso, mesmo que tenha sido para poder ser bonzinho, ser aceito no social, eu entrego a responsabilidade para o outro. Eu nunca assumo a minha responsabilidade mesmo. Por isso a gente vê tanta violência por aí, tanto agir na destruição, na agressividade, né? Eu já fui no campo de futebol. É uma energia muito forte. Eu nunca fui muito fã de futebol, de jogos, né? Eu sou mineira, sou daqui de Belo Horizonte. Então aqui Cruzeiro e Atlético e América são os que a gente mais escuta falar, né? E assistir um Cruzeiro e Atlético foi muito sofrido para mim, porque como eu não tenho amor por nenhum dos dois, assim, não sou fã, não sou de nenhum dos times, e esse jogo que eu assisti foi Cruzeiro e Atlético, eu senti a dor do outro. Então, quando o Cruzeiro fez um gol, eu senti a dor dos atleticanos. Quando o Atlético fez o gol, eu senti a dor dos cruzeirenses. Mas ali é um outro lugar, ali é uma outra esfera. Mas mesmo assim, não é espaço para violência, para agressão. É um espaço para você expurgar tudo que está contido. É um espaço para você dar vazão aos sentimentos. Então, porque você está no coletivo também, o coletivo ajuda muito isso, né? Mas quando a gente está buscando o nosso autoconhecimento, a nossa essência, a gente também tem que lidar com esses monstros que habitam dentro de gente, para que a gente conheça esses monstros e aí a gente poder não explodir, não ser só o animal quando a gente está em relação ao outro. A meditação traz muito essa ressignificância, e eu vejo muito isso com o Tantra, principalmente, porque ele mexe nesses lugares que estão lá escondidinhos, que não foram iluminados. Ele traz para a luz essas emoções guardadas e retidas. E aí, quando a gente tem a luz dessas emoções, quando a gente reconhece essas emoções, a gente apodera dessa dor, a gente ressignifica o lá atrás e traz isso e devolve isso de uma outra maneira. E aí a gente não precisa estar reagindo sempre, indo para o embate sempre, porque a gente já compreendeu que essa emoção está ali dentro e que ela precisa ser reconhecida e ser trabalhada. Então é esse o recado que eu queria trazer para vocês. Namastê. Quem quiser, faça um comentário, uma curtida, mande para alguém que acha que precisa de ouvir esse relato.
Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Muito obrigada e até o próximo episódio.